Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um estudo, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E antes de começar o estudo, vamos fazer uma prece. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Pedi e obtereis, e que eu consiga levar a mensagem desse estudo para uma irmã ou um irmão que está necessitado desse estudo. Peça permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Então vamos começar a fazer uma leitura, uma leitura do Evangelho. O capítulo 27, Pedi e obtereis. Consigo mesmo, meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou meu dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. São Lucas 18, 9, 14. Item 4. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloquei em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus, senão partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Capítulo 10, números 7 e 8. Eficácia da prece. Item 5. O que quer que seja que perdirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. São Marcos 11, 24. Item 6. Há pessoas que contestam a eficácia da prece. Se baseia no princípio do que conhecendo Deus nessas necessidades, é supérfluo expor-lhes. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estão sujeitas à fatalidade, à distância, é grande. Se assim for, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos. Sem os procurar evitar, não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento
e inteligência para deles. Não se servir à vontade, para não querer a atividade para permanecer inativo, estando o homem livre para agir. Vamos entender. Né? Aí ele fala do perdão, que nós temos que, na prece, pedir perdão. Né? Vamos entender a narrativa do contexto do texto. Ele fala que na prece temos que pedir perdão. Né? Ele faz uma colocação entre o publicano e o outro fariseu, né? Que um fala das suas qualidades e o outro fala dos seus pecados, que ele é pecador, né? Mas veja bem, a gente tem que entender que nem todos os publicanos pensavam daquele jeito, né? Eles eram igual ao fariseu. Então, mas aí ele pegou um exemplo desse publicano, né? Então, que esse publicano, ele não se exaltou como o fariseu, né? Por isso que Jesus coloca, né? Quem se humilha, quem se rebaixa, bota assim, quem se rebaixa será levantado, e quem se eleva será rebaixado, né? Então, nesse contexto. Então, por isso que ele pede primeiro para a gente pedir perdão se nós fizemos alguma coisa errada para alguém nas preces, né? Porque aí nós estamos se rebaixando para se elevar a Deus, né? E aí ele fala, porque pedi e obtereis, né? E aí ele fala sobre, para a gente entender isso, ele fala sobre as leis de Deus. As leis de Deus, ela não pode ser modificada, mas só que nós vivemos uma causa e efeito. Então, tudo que eu pratico de bem, eu ganho méritos. A partir do momento que Jesus, pegando o exemplo de Jesus, que ele fala, quando eu peço perdão a quem? A meus inimigos, ou qualquer ato que eu tenha feito, né, de pecado, de errado, né? Ele coloca, eu já estou ganhando méritos, né? Porque eu estou ali me rebaixando. Olha, eu peço perdão por aquilo, né, que eu fiz de errado, eu estou ganhando méritos. Como é uma causa e efeito, esses méritos que vão me dar aquilo que eu pedi. Mas se eu tenho muito desmérito, né, o que eu pedi vai ser difícil de alcançar, porque eu não tenho muitos méritos. Então, quanto mais eu acumular meus méritos, eu vou ter, tudo que eu vou pedir, eu vou obter, né? Por isso que as leis de Deus, ele não pode mudar. Ele não pode mudar para aquele que está toda hora no erro, que ele tem desmérito. Mas aquele que vai procurando ter méritos, né? Ele sempre alcança aquilo que ele quer, né? Então ele fica sempre evitando, pedindo perdão a Deus, dialogando com Deus. Olha, não era para eu agir assim, eu me equivoquei, Deus, peço perdão, né? E eu vou modificar, né? E a pessoa acaba se modificando, e aí ele vai tendo mérito, ele vai tendo uma outra linha, e Deus vai ajudando ele, né? Então, não tenho mais nada para falar sobre o texto, passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo da guarda, o meu anjo guardião, né? Por mais um comentário do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, que eu com certeza consegui levar o meu objetivo, uma informação para uma irmã e um irmão que eles estavam necessitados, né, dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um culto lá, dizendo a todos do fundo do coração, graças a Deus, e dos dois lados da vida, né? E agradeço a todos as irmãs, os irmãos que me assistiram e me ouviram, né? Aleluia, amém.